Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista após a vitória do Guarani por 1-0 sobre a equipe do Sampaio Corrêa no estádio Castelão. Primeira pergunta de Washington Melo, da Rádio Central. Na escalação hoje, a principal novidade foi a entrada do Índio e ele acabou dando assistência no lance do pênalti em cima do Alan Vitor. Qual foi a sua real intenção com a entrada do Índio? Te parabeniza pela vitória. Bom, primeiramente, obrigado, mas essa vitória ela não é minha, ela é de todos, ela é do Guarani, que fez uma partida hoje em termos de dedicação, de empenho, da maneira como tínhamos que jogar esse jogo, porque não é fácil vir vencer o Sampaio aqui dentro do seu estádio, pela condição do gramado, pela condição do clima, umidade, todas as dificuldades que são envolvidas aqui numa partida como essa. E nós entendemos que era o momento de fazer uma mudança, não só na questão de nome da escalação, como você disse, mas numa questão da maneira de jogar. De ter 3 homens por dentro de marcação, de ter um sistema de marcação mais seguro, de dar uma segurança maior, principalmente no meio de campo, onde a equipe do Sampaio sempre foi muito forte, principalmente para não deixar que as bolas chegassem com mais liberdade aos seus atacantes, principalmente ao Pimentinha do seu lado esquerdo. E praticamente durante quase toda a partida a gente conseguiu neutralizar esse ponto. É lógico que algumas horas a bola acabou chegando, mas o Bidu se apresentou muito bem no sistema de marcação em cima do atacante deles. E a gente tentou, quando tinha a bola, ter 2 atacantes mais centralizados, juntamente com o Regis vindo atuar como um meia, nesse momento um pouco mais recuado, e dar mais liberdade aos laterais, principalmente ao Bidu, que conseguiu, principalmente no primeiro tempo, boas chegadas pela frente, com cruzamentos, batidas de fora da área, e de uma maneira geral nós construímos a partida dentro dessa estratégia de não pressionar o adversário em termos de marcação, mas numa estratégia de marcar mais num bloco baixo, de ter a transição rápida como tivemos e tentar nessas transições encontrar as oportunidades como conseguimos. Fizemos o gol, poderíamos ter feito outras oportunidades, mas o jogo um jogo bastante difícil, equilibrado. O Sampaio também veio para frente, mesmo com um jogador a menos, se lançou ao ataque. Talvez se a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de capricho, poderíamos até ter feito um placar mais elástico. Mas saímos daqui extremamente satisfeitos pelo resultado, pela apresentação, pela dedicação que esse grupo teve e conseguimos aí mais 3 pontos extremamente importantes nessa caminhada. Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes. Daniel, hoje o Guarani utilizou do mesmo veneno que é utilizado contra o próprio Guarani em jogos no brinco pelos adversários, que é jogar por uma bola, e se isso também tem a ver com a escalação do Índio? Não, acho que nós não jogamos por uma bola, nós adotamos uma estratégia de não pressionar o adversário, porque historicamente, no retrospecto, todas as equipes que vieram para jogar com o Sampaio aqui dentro do seu estádio, nas condições que se encontram aqui, e vieram, vamos dizer assim, de peito aberto, para trocação, de atacar e se defender muito exposto, não tiveram sucesso na maioria das vezes. Então, por isso que a gente adotou uma estratégia mais segura, uma estratégia onde a gente quis povoar o meio-campo com 3 homens de marcação mais o Regis, para que o Regis não tivesse tanto a necessidade de marcar na recomposição e ser o jogador que tivesse, quando a gente tivesse a bola, mais liberdade para criar e a gente ter 2 jogadores mais móveis na frente. Acho que em determinado momento surtiu bastante efeito a estratégia, em outros o Sampaio também melhorou, que faz parte do jogo, as fases que tem uma partida, mas de uma maneira geral, pela dedicação, pelo empenho, principalmente pelo pouco tempo de trabalho entre um jogo e outro, para se montar um modelo novo de jogar, para se montar uma estratégia nova. Os jogadores foram muito bem empenhados e isso foi determinante para que a gente saísse daqui hoje com um resultado positivo. Vinícius Barel, da Rádio Jovem Pan. Daniel, povoar o meio-campo e mudar a forma que o Guarani tem jogado foi uma estratégia por conta do adversário ou pela ausência do Sávio? Acho que as duas coisas, pela característica do adversário, pelas ausências, principalmente a do Sávio, que aí fez com que a gente mudasse a característica do modelo de jogo que a equipe vem apresentando, e também que achei que a necessidade, por um momento, de tentar uma situação diferente, de uma situação nova. Gostei do que vi em alguns momentos. Lógico que precisa ser melhor trabalhada, precisa ser melhor investida, e vamos procurar com calma, com tranquilidade. Eu acho que a gente ganhou mais uma opção de jogar, que é extremamente importante, porque a equipe teve uma consistência defensiva muito interessante, mais um jogo sem sofrer gols, São 13 jogos dentro do campeonato sem sofrer gols, mais um gol anotado. Aumentamos aí o nosso poderio ofensivo também, que somos o 2º melhor ataque, e vamos seguir brigando, pelo acesso, pelas primeiras colocações até o final,
ou até onde a gente tiver forças para tentar buscar sempre colocar o Guarani sempre numa melhor colocação. Lucas Leme, da Web Rádio Futebol Show. Daniel, de uma escala de 0 a 10, qual nota você dá para o Guarani no jogo de hoje? Eu não avalio dessa forma. Eu acho que o Guarani teve, dentro do jogo, dentro da sua estratégia bem definida desde o início, alguns momentos de oscilação, mas na maioria do jogo se portou muito maduro, se portou muito consciente daquilo que precisava fazer, daquilo que precisava neutralizar, e quando teve a bola também tentou, dentro das possibilidades, incomodar o adversário. E o mais importante foi que, dentro dessa estratégia, da dedicação dos atletas, a gente conseguiu um resultado importantíssimo para o momento e para a reta final da competição. Elias Aredes, da Rádio Brasil. Daniel, após o tropeço diante do Confiança, essa vitória pode servir para estabelecer um novo pacto com a torcida, pensando no jogo contra o Vasco? Olha, eu acho que o torcedor ele é emoção. É lógico que ele ficou chateado pela maneira como as coisas aconteceram como Confiança, e nós também ficamos chateados, indignados por tudo que aconteceu e da maneira como aconteceu. Agora o torcedor ele é parceiro do clube, sempre foi. É lógico que hoje ele está satisfeito pela vitória, pelo crescimento novamente dentro da classificação, e é isso que nós vamos trabalhar. E o torcedor ele é papel fundamental nos jogos dentro de casa, principalmente nessa reta final agora, faltando somente 6 jogos, onde a gente precisa pontuar, onde a gente precisa de vitórias, que ele esteja dentro do nosso estádio, que ele compareça ao Brinco de Ouro contra um grande adversário que é o Vasco, num clássico nacional, onde a gente vai procurar juntar todas as nossas forças, e essas forças também, o torcedor ele faz parte dessa força, né? Então ele tem que estar junto da equipe, apoiando, incentivando, mesmo em alguns momentos de dificuldade, para que a gente possa conquistar mais uma vitória que será fundamental na caminhada. Albert Cavalcante, do Portal Futebol Interior. Daniel, ele também pede para você falar da formação, que já comentou, mas o que essa vitória representa para o grupo após tantas críticas recebidas durante a semana? Eu acho que é uma vitória para mostrar mais uma vez, né, da força que esse grupo tem, que tem demonstrado isso durante toda a competição, do trabalho que vem sendo desenvolvido, da seriedade que todos têm se empenhado, e isso não envolve só a comissão técnica, todos no Guarani, do presidente ao roupeiro, ao faxineiro, à cozinheira, todos têm se empenhado, dado o seu máximo para que as condições sejam sempre as melhores e a gente consiga as vitórias, que é o que todo mundo trabalha para conseguir. Então, assim, é um momento, novamente, uma resposta do elenco, novamente que teve um momento novamente de instabilidade, hoje venceu, e a gente vai seguir trabalhando jogo a jogo, um passo de cada vez, pensar agora no Vasco, recuperar os atletas pelo desgaste físico que aconteceu, para que a gente possa fazer uma boa partida contra o Vasco, uma partida consciente e sólida, como foi feita aqui no Maranhão, e tentar buscar mais uma vitória. Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani, te parabeniza pela vitória e quer saber o que mudou do jogo do Confiança para o jogo do Sampaio em relação à atitude do time. Ele cita que todo mundo viu o time com mais atitude. O que foi conversado que deu para observar e mudar para a vitória de hoje contra o Sampaio? Não, acho que a equipe, talvez hoje ela teve ela foi mais madura dentro da partida. Nos momentos de dificuldade ela soube controlar bem o adversário, o ímpeto do adversário, que talvez contra o Confiança a equipe acabou se perdendo em alguns momentos, e isso nos custou muito caro, principalmente porque tínhamos o resultado em mãos. Mas como eu disse, isso é passado, nós viramos a página, pensamos no Sampaio, fizemos uma estratégia, trabalhamos, os atletas estão de parabéns porque fizeram o seu melhor, cumpriram à risca aquilo que foi determinado, e agora vamos pensar no Vasco, né, no nosso próximo desafio dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, poder fazer, quem sabe, mais uma vitória que com certeza vai a cada rodada nos fortalecer mais em busca de uma dessas 4 primeiras colocações. O Thiago Andrade, do podcast Bugcast, parabeniza também pela vitória e te pede para comentar sobre 2 jogadores específicos. O Júnior Todinho, ele pergunta que em todas as oportunidades que começou jogando foi substituído, e o Alan Vitor, que entrou no lugar dele, mudou a cara do jogo, sofreu o pênalti que ocasionou no gol do Bidu. Se você acha que o Alan merece mais chances com a camisa do Guarani, se você pretende também utilizá-lo mais vezes. Todos os atletas estão sendo utilizados, Todinho, o Alan. Agora há uma coerência em termos daquilo que a gente vê, aquilo que a gente entende que é o melhor para o momento. Hoje nós fizemos uma estratégia extremamente defensiva para controlar o adversário e aos poucos, principalmente no segundo tempo, ir soltando para que a gente tivesse mais velocidade. Acho que o importante é que todos os atletas contribuíram da melhor forma possível e o resultado ele foi alcançado. O Rafael Pio, da Rádio CBN. Daniel, você analisou sobre o jogo já, ele queria perguntar sobre o Regis,
que vinha sendo destaque do Guarani no campeonato, teve a lesão, o Andrigo entrou no time, depois que o Regis voltou, ele disse que a partir daí não conseguiu repetir a sequência que vinha apresentando. Ele te pergunta o que está faltando e se você acha que o Regis sentiu depois da parada essa sequência do campeonato. Eu acho que assim, eu acho que oscilações elas acontecem, o jogador de futebol ele não é máquina, nós temos que entender que é uma temporada diferente da habitual, os jogadores estão há 2 temporadas sem descanso, sem férias para uma reconstrução muscular e chega agora na reta final do campeonato, isso faz diferença, principalmente para aqueles atletas que atuaram mais nessas 2 temporadas que foram pela pandemia encavaladas, vamos dizer assim, mas todos têm se dedicado, tanto o Regis, Andrigo, como foi citado aí. Eu acho que estou muito satisfeito com o empenho dos atletas, com a dedicação, vamos continuar trabalhando todos eles da mesma forma como sempre fizemos, desde o início da competição, e é dessa forma que o Guarani tem conquistado esses grandes resultados, feito uma campanha sólida, uma campanha de primeiras colocações e que espero que tenha condições até o final de brigar pelas primeiras colocações e quem sabe alcançar uma dessas primeiras 4 lá no final para que a gente atinja o nosso objetivo. E por fim o Thiago Caetano da Rádio Vida Nova FM também fala da questão da formação diferente com o Índio no meio campo, que você fale aí, se entregou o que você esperava no jogo. Entregou, eu acho que nós tivemos uma boa postura principalmente de marcação no meio campo, com 2, 3 homens de marcação, mais o Regis flutuando e não tendo tanta necessidade de marcação, sendo aquele jogador com um pouco mais de liberdade para a criação das jogadas. É lógico que hoje nós atuamos um pouco mais seguros no aspecto principalmente de segurar o ímpeto do adversário, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente, lógico, ia saindo para tentar buscar a vitória, como foi feito, buscar um resultado melhor, como foi alcançado. Então assim, todos os jogadores cumpriram muito bem a sua participação, saímos daqui satisfeitos e com a cabeça que temos que continuar trabalhando, procurar melhorar e agora contra o Vasco fazer todo o esforço necessário para que a gente tente buscar mais uma vitória dentro de casa, voltando a dizer, com o apoio do torcedor, com o torcedor jogando junto, para que a gente possa construir uma boa vitória e crescer ainda mais na competição.